Alô, alô, tá começando mais uma sessão da Terapia da Noia, que é uma rádio consultório de bolso com ideias para você reorganizar a sua mente, dar aquela faxinada no juízo e para você aprender a se acolher e a se amar mais um pouquinho. Então, se você tiver cabeça, fica com a gente. E no episódio de hoje vamos falar como fazer suposições é um espaço muito solitário. Então você pode me perguntar, mas assim, como assim, Laís? A gente vem conversando sobre os pensamentos, sobre como os pensamentos podem enganar a gente, sobre como a realidade de repente pode ser diferente pro outro e pra mim, dependendo das minhas experiências, como a família influencia nesse processo de construção de vínculo da gente com o mundo, e como é importante a gente perceber como essas relações elas se estabelecem na nossa vida e como elas permanecem acontecendo. O assunto de hoje tem a ver com o fato de que, boa parte das vezes, a gente se relaciona com as nossas suposições. Esse movimento de suposição faz parte, naturalmente, do nosso processo de mimetizar o ambiente. Ou seja, nós observamos os nossos pares para que a gente possa se comportar de uma forma semelhante. Dessa forma, a gente tem a maior probabilidade de ser aceito ou integrado no grupo. Isso é importante para a sobrevivência, porque, afinal de contas, nós não deixamos de ser animaizinhos. Só que aí a diferença é que a gente tem, naturalmente, vantagens evolutivas. Além do polegar opositor, nós temos nosso córtex pré-frontal, que ajuda a gente a pensar e a também fazer essas suposições que vão trazendo algum nível de previsão. O problema é que muitas pessoas, não são poucas não, hein? Infelizmente, muitas pessoas, a maior parte das pessoas, se relacionam apenas com as suas próprias suposições. E o que isso significa? Acaba que quando a gente se relaciona só com a nossa suposição, a gente acaba muito sozinho. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos supor aqui que a Mariazinha, ela esteja entrando, tá num emprego novo. E aí quando a Maria chega no emprego novo, ela encontra o Fernando. O Fernando, aparentemente, é uma pessoa aberta, que faz ali as primeiras honras do trabalho, apresenta para ela o que tem que ser feito, mostra para onde pega café, diz pra ela o que ela pode e o que ela não pode fazer. E a Maria, então, vai lendo os comportamentos do Fernando. Ela vai observando que o Fernando é muito comunicativo com os outros, ela vai notando que o Fernando é muito brincalhão, e ela vai escutando várias frases que o Fernando fala ao longo do dia e percebendo um padrão nas falas do Fernando, na maneira como ele se comporta. Mas vamos lembrar que a Maria tem uma história. E na história da Maria, lá na casa dela, as pessoas costumavam ser muito sérias e muito punitivas. Quando ela errava, sempre vinha muita crítica, ela nunca conseguia se sentir acolhida nas escolhas dela, né? Então ela cresceu com muito medo de fazer escolhas, porque normalmente ela acabava sendo ou criticada ou convidada a mudar de postura e de opinião, né? Porque a maior parte ali da família, do grupo, das pessoas com quem ela convivia, pensavam diferente dela. E aí ela tinha muito receio de fazer escolhas, né? E de arcar com as consequências das escolhas que ela fazia, mesmo que aquela escolha pudesse ser errada. Então Maria entra nesse espaço com essa bagagem e na hora que ela observa o Fernando sendo essa pessoa mais engraçada, divertida, colaborativa, ela vai fazendo as leituras dela, de acordo com as experiências dela. E aí a Maria, no primeiro dia, comete um erro que traz algum nível de prejuízo lá para a equipe dela. Naturalmente, ela tá aprendendo. Então, o esperado é que ela erre. Assim como é esperado, como uma criança tá aprendendo a colocar água no copo, ela derrame a água do copo. Mas, por qualquer que seja o motivo, a gente esquece que quando a gente é adulto, a gente desenvolve habilidades também. Assim como uma criança desenvolve a habilidade de botar água no copo, a gente desenvolve habilidades o tempo inteiro. Então, talvez ela não tenha sido orientada, ela não tenha sido direcionada para compreender que ela tinha espaço para errar, porque é o que se espera. E como ela vem dessa família muito mais punitiva, mais crítica, é esse medo que ela tem do Fernando. Então, embora o Fernando tenha dado várias pistas sociais, e de repente ele era uma pessoa aberta, colaborativa, mais leve, um pouco mais divertida, um tanto menos cobrador ou punitivo, as leituras de Maria são que o Fernando começou a mudar o gosto, que de repente ele não tá gostando do primeiro dia dela, que ela não vai ficar. E aí, a atmosfera vai mudando, porque a Maria está vendo o mundo com a sua história, com as suas experiências, com as suas perebas psicológicas. Como diz a Ana Sui no livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, no primeiro capítulo, ela tem uma frase que diz assim, que a gente
ama sozinho, o que a gente ama com as nossas perebas psicológicas. Então, vou pegar o termo da Ana Sofia emprestado e vou falar que a gente vê o mundo com as nossas perebas psicológicas, com os nossos traumas transgeracionais. A gente vê o mundo com as nossas experiências também. Então, voltando lá para Maria, ela olha para Fernando, ela começa a ver as coisas no Fernando, né, dessas linguagens que ela imagina que sejam linguagens de afastamento, e ela começa a supor. Quando eu comecei dizendo para vocês que o nosso episódio de hoje era como a suposição era um espaço de solidão, é porque na suposição a gente não se relaciona com nada mais do que os nossos próprios elementos. E a grande questão aí é, a suposição ela tem sua função, faz sentido a gente supor, faz sentido a gente tentar se prevenir em situações onde nós precisamos preparar um background para receber, né, uma informação difícil, uma mudança de rumo. Mas será que faz sentido a gente conviver apenas com as nossas suposições? Se você se relaciona somente com a sua mente, como seria se a gente adicionasse outros elementos? Será que de repente essas suposições não também são formas de criar um ambiente onde você possa controlar e escolher as histórias das pessoas? E se a gente vem falando todos esses episódios sobre como o nosso cérebro faz esse movimento de repetição, de interpretação e de consolidações de padrões, que são padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de sentimento, e até padrões de emoções, porque a gente faz leituras emocionais muito pautadas naquilo que a gente já viveu, supor e viver das nossas suposições nos colocaria à parte de uma realidade que pode ser diferente daquilo que a gente imagina. Muitas vezes o que a gente quer do outro é talvez assim que o outro colabore, coloque um ponto a mais, um ponto extra para provar o nosso ponto. E hoje o convite é, e se a gente se desafiasse a deixar o outro bagunçar o nosso mundo e procurar outras informações a respeito disso? E se Maria, por exemplo, puder pegar outras pistas sociais com um colega, não fica assim quando tá bravo? Será que ele tá gostando do meu trabalho? Ou você acha que tem algo que eu possa fazer para reparar meu erro? Eu tô um pouco inseguro. Se ela for pro ambiente, se ela consegue comunicar o que ela tá sentindo, se ela consegue pegar no ambiente outras pistas e conseguir, de repente, até perguntar pro próprio Fernando se tá tudo bem, se ele precisa dizer alguma coisa, para que essa pessoa possa confrontar as suas próprias suposições. Como será a vida de alguém que considera que se relacionar com outras possibilidades pode ser um caminho de saúde, pode ser um caminho de novas possibilidades, pode ser um caminho para colaborar com aquilo que ela já pensava. E aí a gente vai lidar com aquilo que é real. Mas e quando a gente descobre que aquilo que a gente tá pensando e supondo tá só aqui, na nossa mente? Fica com essa provocação essa semana. Um beijo. Até semana que vem.